Então, já está gravando. Então, hoje a gente está no iniciozinho do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o último livro, né, o quarto livro de uma série escrita pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo Franco, né, que nos traz um pouco do que vem acontecendo, né, nesse relacionamento do mundo espiritual com o mundo encarnado, desse processo em que a Terra vive. Não só a Terra, né? Sabe que é todo o sistema solar e vários sistemas estão passando por momentos de transformação também, mas a gente vai falar especificamente no orbe em que nós habitamos, pelo menos nessa fase da nossa jornada. E hoje a gente começa o capítulo 1, que são os clarins anunciadores. E começa com essa citação do próprio Manuel Filomeno de Miranda. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Então, ele faz quase com um esclarecimento, né? E, ao mesmo tempo, quase com um agradecimento dessa espiritualidade que está sempre presente, né? E conforme o momento que a Terra, a espiritualidade que circunda esse orbe vai caminhando, eles vão providenciando toda a ajuda e suporte possível e que inimaginável para a gente, para que isso transcorra exatamente como tem que ser, o melhor auxílio possível, e que a gente possa recolher essa ajuda para que a coisa flua com mais facilidade para cada um de nós. Olha só, Silvio, rapidinho. Diga. Se tu for olhar, isso é uma resposta àquela pergunta 459. Por isso que agora aquela coisa que me pediram para ficar meditando, eu já começo a ver outras coisas, tá vendo? Isso aqui é uma resposta daquela pergunta, você pode encaixar nela. Tá vendo como é que são as coisas? Sim. Tudo é uma cadeia de elos interligados, realmente. A gente pode, que no início, até achar que não tem relação, mas mais na frente a gente vê que tem toda a relação. E assim funciona, no meu modo de ver, com absolutamente tudo. Capítulo 1. Os clarins anunciadores. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia de seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra também, observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra, e trovões ensurdecedores, sobre o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas.
Olha que interessante, né? A gente, às vezes, tem medo, né, das tempestades muito fortes, principalmente quando tem muito relâmpago, trovões, né? Que é aquele barulho, aqueles clarões causam medo na maioria das pessoas, né? E ele fala aqui disso como um instrumento de limpeza, né, para diluir as condensações das energias negativas que vão se acumulando na atmosfera, né, que a gente até pensa, né, a gente não, quer dizer, eu até penso às vezes na chuva como uma coisa de limpeza, mas nunca pensei nesse nível, que uma tempestade poderia ser um meio de limpeza de energias que circundam a própria Terra. Diga aí. Justamente isso. Eu pensei, para mim, é o segundo livro, ou o terceiro que eu estou lendo, que justamente eles falam isso, para limpar a egrégora negativa da Terra. Então, usa-se raios, tempestades. O próprio Sol emite ondas também, sabe? Mas isso foge à nossa concepção. A gente só sabe porque eles falam para a gente aqui, porque senão passaria indiferente para a gente. É só isso. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre, voluteando em torno do seu eixo do Sol. Animávamos-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro, sem teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sintonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A suave brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta envolvia-nos em doce paz. Embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos de tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício, quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo. Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a música melancólica informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos.
iniciava-se com dores infinitas, que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas de divertimento, extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha, há décadas, consumindo a juventude, a vícios degradantes. Dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio, pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Engraçado que, começando a ler isso, me veio na mente aquele fato histórico, né, histórico e bíblico, né, de Sodoma e Gomorra, que é mais ou menos, claro que ninguém aqui vai virar pedra de sal, a terra não vai ser consumida por situações que vão acabar com os habitantes e com a própria local em si, mas é uma analogia assim, que me veio muito forte, porque era exatamente isso, o crescente desregramento, né, social, moral, religioso, e a destruição de qualquer tipo, né, de relacionamento saudável, de pureza de princípios que havia naquelas cidades, foi chegando a um nível tão grande que precisou, alguns chamam de destruição, mas é uma coisa que eu aprendi no yoga, né, que, por exemplo, o Deus da destruição, de fato, ele não destrói nada, ele transforma. Então, tudo que a gente acha que é destruído, na verdade, é um processo de transformação, de renovação, de renascimento. Então, o que aconteceu, né, que biblicamente é contado para nós, é uma analogia muito forte com esse momento da Terra, em que começa um processo de regeneração, e justamente esse processo se inicia quando? Quando a Terra como um todo enfrenta dificuldades nos próprios meios de dignificação humana. Em nome da arte, da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte com a anuência das autoridades ou por elas estimulada. E graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade, como as minorias de todos os aspectos, favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidade de quebrar os limites, aqui denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas, e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Né? Isso é uma coisa que hoje em dia está muito forte, né? A juventude atual não só menospreza, como não quer nem ouvir nada que venha do que eles consideram um passado retrógrado e, por assim dizer, até ignorante. E o que tem assustado muitas pessoas atualmente
a gente vai vendo nesse descrever aqui, do início do livro, que é simplesmente um processo, que a coisa tem que ser movimentada para, a partir daí, renascer. É a questão da filosófica e semântica, né, da fênix, da ave fênix, que ela precisa se queimar para renascer. Então, por isso é que muitas vezes a gente vê que é esperado que a coisa, a situação piore para depois começar a melhorar. Porque esse é o processo. Aquilo que não tem que ser desgastado, aquelas energias que estão influindo negativamente, precisam ser consumidas, desgastadas, para então surgir uma nova fonte energética, vibracional, de uma outra esfera, e assim ter espaço para ir se difundindo e criando uma nova atmosfera. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviar a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar, em toda a parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de alguma enfermidade. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade que se hominizam, para continuar envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odiendas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas,
enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo nesse momento de depravações e expiações individuais e coletivas, que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a Igreja, intolerante e irresponsável, através de seu representante máximo, propôs a Inquisição, e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro Papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos por impiedade. Com efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e portadores de pulgas infectadas contaminaram a Terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se, ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Novamente, a voz suave e energética silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório em silêncio e profundamente impressionado aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Todos estamos convidados ao serviço do amor e da caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, da tradição grega. Somente o sentimento de amor, conforme expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas nesse momento. Nesse terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica robotizam-se sem definição, seguindo a trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas com as outras. Acho que ainda continua muito, já deu a hora. Não, ainda continua muito. Vamos parar por aqui. E é
E ouvir isso é um pouco entristecedor, né? Porque ele descreve exatamente, né, o fluxo dos acontecimentos, né, que, que já se tornaram repetidos no passado, né, e seguem esse círculo, né, ou, como a gente pode dizer, essa espiral de constante desenvolvimento, como é descrito lá no livro da Grande Síntese pelo Baldi, que a coisa vai e volta, não necessariamente ao mesmo ponto, mas ela sempre se expande e se retrai. E, e pensar que tudo isso ainda precisa ser desenvolvido através de, de sofrimento, né? A gente pode chamar assim, né? De expectativas frustradas, causa realmente muita tristeza. E esse processo, né, de vinda de espíritos trabalhadores abnegados, isso já vem acontecendo há muito tempo, sendo que a grande, imensa maioria deles passam por aqui de forma totalmente anônima e não causam um impacto, né, como alguns grandes nomes do passado causaram na história da humanidade. Mas nem por isso eles deixam de fazer a sua parte, o seu trabalho, porque é um trabalho, como se costuma dizer, de formiguinha. Não há nenhuma tarefa que seja cumprida aqui na Terra da noite por dia, e nem nenhum desses colaboradores divinos tem a pretensão de vir aqui e modificar o rumo das coisas. Eles têm plena consciência de como deve ser gradativo, passo a passo, e que eles estão aqui para exemplificar, para, através do exemplo que eles deixam, a gente pode até dizer contaminar algumas pessoas ao seu redor e fazê-las modificar sua forma de pensar, de agir, de falar e de imaginar o futuro. E esse trabalho vai ocorrendo passo a passo. E como eu falei antes, né, fazendo alusão a fênix, né, a ave mística, assim acredito que deva ser todo esse processo, um renovar de aparentes destruições, de aparentes desconexões com a verdade, e a partir daí o repensamento, a reconstrução da consciência do mundo em que nós vivemos.